primeiro ano! Tudo bem com vocês, crianças? Eu espero que sim! Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Tudo certinho? Tudo pronto? Então vamos lá! Então, vamos nos lembrar dos nossos combinados. Aqueles combinados de sempre, de ter as mãos sempre limpinhas, certo? De ficar em casa, que é o melhor lugar para a gente ficar agora. Também de organizar esse espaço onde nós vamos estudar. E os nossos materiais, né? Nós precisamos organizar cada um deles. Então vamos lá. Você já separou aí o seu caderno ou a folha que você vem anotando as nossas atividades? E você também já separou o lápis de escrever, a borracha, apontador e o lápis coloridos? Sim? E o que mais nós precisamos? De um espaço para a gente apoiar o nosso caderno na hora de escrever, né? Ou um livro firme ou uma caixa. Tudo bem? Então tá bom. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e já volto. Tudo bem? Já se organizaram? Então vamos lá! Se está tudo pronto, vamos iniciar a nossa aula. E como sempre, iniciamos fazendo uma boa revisão de tudo que vimos na aula anterior, certo? Porque assim a gente continua aprendendo sempre, tudo bem? Então vamos nos lembrar do que falamos na aula passada? Falamos ainda de paisagens, certo? Isso, vimos muitas paisagens e conversamos, por exemplo, como as paisagens se transformam. O que pode transformar as paisagens? Aí nós descobrimos, olhem lá no slide, que ações da natureza podem transformar as paisagens. Vocês se lembram? Sim, né? Se lembram, eu sei que vocês se lembram. Aí nós conversamos sobre cada uma dessas ações aqui, desses fenômenos. Depois, olhem lá o que nós fizemos. Completamos uma cruzadinha, foi uma super cruzadinha, certo? Olha que bacana! Como ela ficou bonitinha, completinha, né? Nós vimos que a neve, o furacão, o vento, o vulcão e o terremoto, por exemplo, são alguns dos fenômenos que podem modificar as paisagens. E na sequência, primeiro ano, falamos sobre as mudanças nas paisagens que os seres humanos provocam, não é verdade? Com sua ação, não foi? Aí nós vimos algumas paisagens. Vamos retomar essas paisagens e vamos lembrar de tudo isso? Olhem comigo. Aqui a professora trouxe, né, duas fotografias da Rua Barão do Cerro Azul em épocas diferentes, olhem lá, em 1919 e 2019. Eu me lembro bem que nós observamos todos os detalhes, né, da paisagem.
Olhem só, eu destacando com uma seta no slide, né? Aqui a catedral, né? Ela continuava presente nas duas imagens, apesar, né, da diferença de tempo entre as duas, 100 anos, né? Distanciam uma fotografia da outra. Depois a gente observou esse prédio aqui, que não está presente em 1919, né? Observamos a sinalização de trânsito. Observamos os automóveis, né, que em 2019 aparecem na paisagem. E em 1919, olha só, carroças aparecendo. Vocês estão vendo cavalos ali puxando carroças, certo, crianças? Quanta diferença, né? Nessas duas paisagens de um mesmo lugar, né? Tudo isso se deu por quê? Porque os homens transformaram essas paisagens. Na sequência, eu falei sobre outras modificações que os homens podem, os seres humanos, né, podem realizar nas paisagens. Observem esses slides. Olhem só, uma mostrando a ponte da amizade e a outra um túnel, né? Mostrando ali a necessidade que o homem teve de circular, de tornar mais rápido, né, a circulação das pessoas, dos produtos, enfim. Aí, a necessidade de construir pontes e túneis. Um dos exemplos, certo? Depois fizemos atividades, né? Primeiro ano, observamos duas imagens da Avenida República Argentina, olhem lá no slide, né? Em épocas diferentes. Então, a professora pediu, né? Perguntou para vocês, né? O que mudou nessas duas paisagens. Pediu para vocês fazerem os registros. Esta atividade está aí no seu material? Vocês se lembram dela? Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olhem só, o que mudou nas paisagens? Eu me lembro bem que nós destacamos a vegetação, a rua, as casas, a sinalização, a calçada, né? Foram alguns dos elementos que mudaram nessa paisagem ali, né? Quando nós comparamos elas. Então, lembro também que vocês podiam desenhar ou escrever, certo? E que também se observassem outros elementos, além desses que eu comentei, não tinha problema nenhum. Tudo bem, crianças? E por fim, né, no último momento, eu pedi para vocês pensarem um pouquinho no bairro de vocês ou na cidade de vocês, né? Se vocês percebem algumas mudanças, alterações, né, nessas paisagens que vocês observam diariamente. Vocês conseguiram conversar com seus familiares sobre isso? Sim? Então, tudo bem. Se não conseguiram, não tem problema. Ainda dá tempo, certo? Então, crianças, na nossa aula, nós também vamos falar sobre paisagens. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre os problemas que ocorrem nas paisagens, certo? Porque infelizmente alguns problemas surgem, né, devido às alterações causadas nessas paisagens. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, eu trago duas imagens para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Olhem lá. Primeira delas, estão observando? Primeira delas, né, uma paisagem bem natural, né, temos ali uma pessoa, né, observando essa paisagem, um espaço agradável, elementos naturais prevalecendo nessa paisagem, certo? Na segunda imagem, nós temos uma cidade, né, estão observando? Prédios. Observem que essa cidade arborizada, limpa, aparentemente, né, limpa. Ali nós temos placas de energia solar. Nossa, parece uma cidade bem sustentável. E exatamente isso, aquela segunda imagem representa uma cidade bem sustentável. O que quer dizer uma cidade sustentável? Uma cidade que se preocupa, né, com a qualidade de vida, que não pretende agredir, né, os recursos naturais, pretende reutilizar a energia do sol, enfim, repensa todo o seu sistema para que haja ali uma vida de qualidade. Bom, e agora fica a seguinte questão para a gente pensar. Como estão as paisagens que você conhece? Será que as paisagens que nós conhecemos são parecidas com aquela primeira paisagem supernatural, ar puro, né? Animais, biodiversidade, vegetação intocada? Ou é uma cidade super sustentável, que usa energia solar, que recicla seu lixo, que é limpa, né? Onde os seus cidadãos pensam muito bem a questão do consumo, né? Consciente? Será? Que tipo de cidade nós estamos vivendo? E é isso que a gente precisa conversar hoje. Como estão as paisagens que você conhece? São paisagens naturais, bem preservadas, cidades sustentáveis
ou você identifica algum problema? E aí, crianças? Essa cidade sustentável é isso que eu falei, onde tudo está em ordem, né, numa harmonia. Será que as nossas cidades têm alguns problemas? O que vocês acham? Ao longo das nossas aulas falamos de várias coisas, né? E eu acho que existem alguns problemas, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre os problemas ambientais que existem nas nossas cidades. Você identifica algum problema ambiental aí, no local onde você mora? Ou na nossa cidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Trago agora uma sequência de imagens que mostram alguns problemas que são considerados problemas ambientais, problemas do ambiente, né? Não são saudáveis. Vamos observar cada uma delas e vamos conversar sobre elas. Olhem só, esta primeira imagem. O que está acontecendo aqui? O que será que aconteceu, gente? Olhem esses carros, essa água. Vocês sabem o nome disso, desse fenômeno que está representado nessa imagem? Vocês sabem? Ah, sabem? Já ouviram falar? Não lembro o nome? Enchentes, olhem lá. Enchentes, exatamente. Vamos voltar a observar a imagem. Observem que a água subiu, olha, ao limite que está entrando dentro dos carros. Isso aqui é uma enchente. E as enchentes acontecem muito nas cidades, né? Uma cidade sustentável não deve ter enchentes. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. As enchentes são um fenômeno natural. Quando chove muito, é normal que os rios encham, né? E transbordem, né? Para o lado, né? Para suas margens ao lado. No entanto, as enchentes se tornam um problema sério nas grandes cidades. Porque elas acabam invadindo, né, as pistas, como acontece nessa imagem que a gente está vendo, as casas. Então elas se tornam um problema, porque as cidades têm pouco lugar para os rios, não é verdade? Os nossos rios são todos escondidinhos ali, ó, ninguém nem vê direito. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Às vezes cheios de lixo, o que também prejudica no momento de muita chuva. A falta de árvores também prejudica, intensifica essa enchente, né? Às vezes, ocupamos regiões muito próximas aos rios. Então, quando naturalmente essa água sobe, quando acontece, né, uma chuva grande, vai entrar dentro de muitas casas, né? A impermeabilização do solo. O que é isso, professora? Esse monte de calçadas, asfalto nas cidades também impedem que a água da chuva entre pelo solo e acabam escorrendo. E daí rapidamente chegam no rio e rapidamente eles enchem, certo? Então eles se tornam um problema sério nos centros urbanos, né? E muitas vezes águas poluídas acabam afetando, né, a saúde das pessoas, inclusive. Vejam bem quantos problemas, né, criança? Que problema sério. Você já viu uma enchente? Já percebeu? Não é nada legal, né? Bem complicado. Então, agora eu tenho mais uma foto aqui para mostrar para vocês. Observem comigo. O que está acontecendo aqui? Olhem só o que aconteceu com esse barranco. Ou essa encosta. A gente fala encosta na geografia. O que aconteceu? O que? Desabou? Isso. Aconteceu um deslizamento. Olhem lá a palavra. Um deslizamento de terra, né? Então, parte desse morro veio abaixo. Isso é um problema bastante sério, né? É um fenômeno também natural, mas que também é intensificado pela ação do homem. Sim, quando tira a vegetação daquela região e deixa, muitas vezes, aquele solo exposto, né? E daí a ação da chuva pode fazer com que ela parte daquele morro, daquela encosta, vá para baixo. Né? E quando nós temos moradias, casas ali, o problema é mais sério ainda. Que problema, né? Daí torna-se um problema ambiental. Vamos seguir? Olhem outra imagem. O que isso parece para vocês? Observem bem. Olhem, árvores ali cortadas, troncos caídos. Qual é o nome que damos a isso, hein, crianças? Vocês sabem me dizer? Qual é o nome? Desmatamento, isso mesmo, muitos já sabem, já ouviram falar, né? Vou destacar aqui, ó, vou colocar a palavra lá, desmatamento. Olhem só, então esse é um outro problema ambiental sério, porque muitas vezes
áreas são devastadas, desmatadas, né? E não são reflorestadas depois. Então, isso também é um problema ambiental, porque nós bem sabemos da importância da vegetação, né, para a qualidade de vida, para a qualidade do ar das regiões, certo? Das nossas cidades, por exemplo. Na sequência, eu tenho outra imagem. Vamos ver se você descobre qual é o problema ambiental que acontece lá. Vamos lá? Quero ver. Olhem esta imagem. O que vocês observam nela? Fogo, muito bem. Uma vegetação, uma floresta, troncos, né? Árvores, isso mesmo, fumaça. Então, crianças, o que esta imagem representa? Que problema ambiental está aqui representado? Vocês sabem me dizer o nome desse problema? Ah, vocês estão espertos. Queimadas. Esse é um problema seríssimo também. Queimadas. Ele prejudica demais a floresta, a biodiversidade, porque vejam, não é só as plantas que são queimadas ali. Os animais fogem, muitos animais morrem. Então nós temos um problema ambiental seríssimo, né? Que temos que pensar quantas espécies são perdidas e morrem ali com uma queimada acontecendo, muito sério. Além do mais, além da própria queimada que vai devastar uma área, nós temos a questão da fumaça, que também prejudica o ar. E daí, nós temos a poluição do ar. Exatamente. Né? Então, vejam bem, que sério tudo isso, crianças. Agora eu trago aqui outras duas imagens que retratam a poluição do ar. Observem essas imagens. O que nós temos aqui? A primeira delas, o que é? Um trânsito, né? Congestionamento, muito provavelmente. Vou escrever aqui, congestionamento ou engarrafamento. E na segunda imagem, nós temos o quê? Uma fábrica em pleno funcionamento. Observem a chaminé da fábrica. Que nós temos ali saindo o quê? Né? Fumaça, exatamente. Então, nós temos nessas imagens a representação da poluição do ar, que é um problema seríssimo também, problema ambiental, que a gente precisa enfrentar, né? Então, os carros muito poluentes, né? Precisam ser repensados esses automóveis para poluírem cada vez menos o ar. As fábricas também, incluindo filtros, né? Em todo o seu sistema, para liberarem, né, uma fumaça menos poluente. Então, são questões importantes para a gente pensar. Agora, tem outra sequência de imagens que mostra outro tipo de poluição. Que poluição é essa? Olhem lá um litoral, né? Parece uma praia. O que nós temos ali? Lixo. E do outro lado? Uma montoeira de lixos também. Nós temos aqui a poluição pelo lixo, pelos resíduos, né? Resíduos sólidos ali neste caso. Então, isso é um problema seríssimo que a gente enfrenta nas grandes cidades, né? Então, essas transformações nas paisagens, muitas vezes, acontecem pelo excesso de produção de materiais, enfim, pelo consumo excessivo, ok? Na sequência, nós temos outro exemplo de poluição. Observe as imagens. Aqui, que poluição é essa? O que está poluído ali? A água, muito bem, poluição das águas, gente. Esse é um problema sério e já falamos aqui ao longo das nossas aulas, né? Será que tem qualidade de vida nessas águas? Será que tem animais vivendo nessas águas? O que vocês acham? Será que a condição, né, o oxigênio da água, né, tá bom, tem qualidade? O que vocês acham? Acho que não, né? Então, isso é um problema sério. Será que tem esgoto nessas águas? Talvez tenham, né? Pelas características ali que a gente observa nas imagens, tá bem complicado. Então, aqui nós temos um outro tipo de poluição seríssimo, certo? E depois eu trago outras duas imagens. Vamos observar? O que será que essas imagens representam? Uma obra acontecendo e um trânsito, né? Uma grande cidade, muito trânsito ali. Vocês acham que aqui nós estamos representando que tipo de poluição? Poluição sonora, barulho, exatamente, né? O barulho excessivo provocado, né, pelas obras, pelas máquinas numa obra que acontece numa cidade, pelo trânsito, pela buzina, por som alto, enfim, tudo isso provoca uma poluição sonora, né, que também agride os ouvidos da gente, que também é um problema ambiental que a gente tem que pensar. Não há um espaço de qualidade, né, um local de qualidade de vida onde há muito barulho. Certo? Depois, tenho aqui outras imagens para vocês. Olhem lá. E aqui, que poluição será essa? Observem bem. Quanto outdoor, quanta propaganda, né?
E na segunda imagem tem um poste ali, ó, que está mostrando, né, uma propaganda. Aqui nós estamos falando da poluição, quem sabe? Visual, exatamente. Essa poluição causada pelo excesso de informação, de outdoor, de letreiros, de placas, né? Existe, por exemplo, aqui em Curitiba, uma lei que regulamenta um pouco dessas propagandas. Nos postes, por exemplo, não é possível colar, né, propagandas, né? Não é correto. Certo? Então, é uma poluição visual que também, né, não deixa aquele espaço harmônico, enfim, e agride de alguma forma o nosso olhar, tudo bem? Na sequência, outras imagens. Observem, aqui a agricultura, né? Temos ali, ó, um agricultor de um lado, ali um maquinário, que estão muito provavelmente, né, fazendo uso de pesticidas e agrotóxicos, que podem poluir tanto o solo, poluição do solo, e a água também. Isso é um problema seríssimo, né? O lixo também pode poluir, obviamente, a professora acabou não falando, também pode poluir o solo, a água, enfim, né? Mas aqui a gente destaca esses produtos utilizados na agricultura, né? Ou mesmo nas fábricas, que também podem poluir o solo e a água. Então, primeiro ano, quantas questões, hein? Quantos problemas ambientais nós percebemos, né, no nosso dia a dia, nas nossas cidades, são muitos mesmos, né? Então, agora a professora quer ver se você está bem espertinho aí e prestou atenção em tudo que conversamos. Para isso, a gente vai brincar, sabe do quê? Jogo da memória. Será que você tem uma boa memória? Será? Tem? Tem sim, né? Vamos testar a nossa memória? Então vamos lá, observe um slide. Nele aparecem 3 problemas ambientais. Observem comigo, olhem lá as imagens. Vamos gravar cada uma delas. Nós temos ali, ó, né, um cesto ali de lixo, muito lixo, ó, material orgânico, até garrafa aparece, né, no cesto, que não precisava estar ali, né, não é considerado lixo, poderia ser reciclado, mas está tudo misturado, uma bagunça. Lixo. Observem que na segunda imagem do cesto de lixo aparece a palavra lixo. Aí nós temos uma outra imagem que diz assim, poluição do ar. Observe que é uma fábrica soltando muita fumaça, mas muita mesmo. Qual é a outra figura aqui que faz dupla com esta, da poluição do ar? Observe, localizem a sua posição. Depois nós temos um mar, mas um mar cheio de lixo também. Coitadinho dos peixes, nadando com este monte de lixo. É garrafa, é lata, é sacola. Como eu falei para vocês, isso não deveria ser considerado lixo, poderia ser reciclado, no entanto está ali, né? Teve um destino inadequado. Então agora, vamos lá. Observem com bastante atenção para gravar a posição de cada um deles. Alguns minutinhos para vocês observarem. Conseguiram gravar bem? Ah, que ótimo! Agora, a professora vai esconder todas as cartinhas. Vamos lá? E vou numerá-las, olhem só. Ampliei um pouquinho aqui na tela, mas está na mesma posição. Na mesma posição. Olhem lá e vamos começar. Eu quero perguntar para vocês onde está o lixo. Onde está o cesto de lixo? Vocês sabem me dizer onde está? Sabem? Ah, eu tô ouvindo daqui, tem crianças falando que está no número 1. Será? Olha aqui o número 1. Vamos clicar comigo? Vamos lá.
Vamos ver. Mas olha, está aqui mesmo. E onde está a figura que faz o parzinho deste lixo aqui? Onde está? Onde? Aí algumas me falaram que estão aqui, ó, número 5. Vamos lá, vamos testar. Muito bem, crianças. Olhem aqui, ó, lixo. Muito bem, vocês estão de parabéns. Agora, a professora vai até marcar que aqui nós já acertamos, hein? Agora, eu quero saber a figura que representa a poluição do ar. Onde está? Você sabe? Poluição do ar, aquelas fábricas. Será que está no número 2? No 3? No 4 ou no 6? No 2? Será? Vamos lá. Mas olha, vocês acertaram. Poluição do ar número 2. Mas calma lá, né? Precisamos achar o par. Onde será que ele está? Em qual número? No 6? Aqui? Aqui é 6? Vamos tentar, então? Muito bem, crianças. Acharam certinho. Olha lá. A professora vai até destacar aqui que a gente acertou. Na sequência, acho que agora ficou fácil, né? Poluição da água, onde é que tá? Vamos aqui, número 3. E aqui? Poluição da água no número 4. Crianças, vocês estão com uma ótima memória, hein? É verdade. Estão de parabéns. Ponto para vocês aí do outro lado. Vocês gostam de ganhar pontos? Eu tenho 2 filhos. Eles adoram quando eu dou pontos para eles, sabiam? Então, ponto para você aí do outro lado, tá bom? Então, agora, vamos fazer uma atividade de registro? Vamos lá? Então, acompanhe aqui com a professora. Quais problemas ambientais existem no bairro ou cidade onde você mora? Essa é uma pergunta e tanto para a gente pensar. Tem um problema ambiental aí? De todos esses problemas que nós conversamos ao longo da aula, será que aí, no bairro onde você mora, tem poluição nas águas? Tem poluição do ar? Tem lixo jogado em um local inadequado? Tem. O que mais? Que outro problema você percebe aí? Tem muito barulho, muito ruído, muitos cartazes, outdoors, placas que são uma poluição visual? Sim ou não? Pensem aí e vamos registrar isso? Agora a professora vai dar alguns minutinhos para vocês, certo? Vamos lá!
Então, crianças, conseguiram identificar os problemas ambientais que acontecem aí no seu bairro, na região? Sim? São muitos ou são poucos? Quais são eles? Tem poluição do ar, dos rios ou da água? Tem? Tem lixo no local inadequado? O que vocês perceberam? Tem desmatamento? Tem queimada? O que será que tem aí? Estou super curiosa para saber. Bom, agora é o seguinte, nós vamos continuar essa atividade. A professora vai passar a questão B para vocês. Isso mesmo, vocês vão escolher um desses problemas e vão representar aí para mim. Tudo bem? Vamos lá? Escolhe um dos problemas que você identificou na questão anterior e agora você vai representar. Faça uma representação bem legal, tudo bem? Vamos lá, alguns minutinhos para vocês.
Então, primeiro ano, conseguiram fazer a representação deste problema ambiental? Sim? Então tá bom. Mas quem não conseguiu, vocês sabem, né? Não tem problema nenhum. Na sequência, vocês terminam, certo? Porque agora a nossa aula chegou ao fim. Exatamente, chegou ao fim. Então vamos nos despedir, né? Primeiro, lembrando dos conteúdos, dos assuntos que falamos na aula de hoje, certo? Então vamos lá. Revisando a aula, né? Identificamos diferentes problemas ambientais, suas causas e efeitos. Identificamos os tipos de poluição mais comuns nas cidades. E nós também fizemos atividades, não é verdade? Fizemos várias atividades. Muito bem. Agora a professora Dircélia se despede de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!